Crianças lindas! Que bom que vocês estão aqui para mais uma Hora da História. Hoje nós vamos continuar a história de José. Quem não assistiu o vídeo da semana passada pode ir lá no canal da igreja e assistir para entender o começo da história de José. Quem assistiu a história semana passada já está pronto para assistir essa história e continua aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Mas antes da tia contar essa história, eu quero fazer uma oração com vocês. Fechem seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada porque o Senhor está sempre pertinho de nós, nos ajudando em tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Como é bom, crianças, nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós todos os dias. E este Deus maravilhoso cuidou de José. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. Crianças, vocês já tiveram sonhos bons? E sonhos engraçados, vocês já tiveram? Pesadelos. Pesadelos são sonhos muito ruins. Não, é legal ter pesadelos, não é? Mas sonhos bons é muito legal a gente ter. Na história de hoje, a tia vai falar para vocês sobre sonhos. E essa história está na Bíblia, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e está nos capítulos 39, 40 e 41. Na semana passada, nós vimos que José foi vendido pelos seus irmãos para os comerciantes. Os comerciantes levaram José para o Egito e lá eles venderam José para Potifar. Potifar era o capitão do exército do faraó do Egito. E José passou então a ser empregado, passou a ser um escravo de Potifar. Mas José tinha decidido que mesmo estando longe da sua família, mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, mesmo sendo empregado de Potifar, ele trabalharia direitinho e ele não ficaria longe de Deus. Ele estaria sempre pertinho de Deus. E tudo que José fazia dava certo, tudo era muito bom. Sabem por quê? Porque José obedecia e amava a Deus. E Deus então cuidou de José em todos os momentos. E tudo que José fazia era muito bom. José se tornou um empregado muito importante. Potifar gostava muito do trabalho de José. Mas infelizmente, um dia a esposa de Potifar inventou uma mentira sobre José. Ela falou algo sobre José que não era verdade. José não tinha feito o que ela disse que José fez. Mas Potifar, infelizmente, acreditou na sua esposa, acreditou na sua mulher. E sabem o que ele fez? Mandou com que os guardas prendessem José e colocassem José na prisão. Sim, de novo José foi preso. Agora ele não estava preso num poço, mas estava em uma prisão. E José ficou muito triste porque ele não tinha feito nada. Ele não tinha feito nada errado. Ele não merecia estar naquela prisão. Mas mesmo estando na prisão, José continuou amando e obedecendo a Deus. E mesmo na prisão, José continuou trabalhando direitinho, fazendo tudo certo. E Deus continuou cuidando de José na prisão. E tudo que José fazia era muito bom. O carcereiro, vendo aquilo, que era o carcereiro da prisão, que cuidava da prisão, colocou José para cuidar dos presos, cuidar da prisão. E José continuou trabalhando ali, olha, muito bem, fazendo tudo bem certinho. Um dia, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros do faraó fizeram algo que deixou o faraó muito chateado, muito bravo com eles. E eles também foram presos. O chefe dos padeiros era quem cuidava dos pães do faraó. E o chefe dos copeiros é quem cuidava das bebidas do faraó. E os dois foram para a prisão onde estava José. E José então conheceu aqueles dois homens e eles ficaram muito tempo na prisão. Em uma noite na prisão, o copeiro teve um sonho e o padeiro também teve um sonho. Os dois sonharam e quando eles acordaram, eles estavam tristes porque eles não conseguiam entender o que eles tinham sonhado. E José encontrou com eles de manhã e perguntou: por que vocês estão tristes? E eles disseram: porque nós tivemos sonhos e não conseguimos entender os nossos sonhos. Então José disse assim: contem para mim os sonhos de vocês, que Deus vai me mostrar o significado deles.
E o chefe dos copeiros então contou para José o seu sonho. Ele disse: eu sonhei que havia uma videira, e nessa videira tinha 3 ramos, e nos ramos tinham 3 cachos de uvas. E eu estava com o copo do faraó na minha mão, e eu espremia as uvas no copo do faraó e depois dava para o faraó beber. José disse para ele assim: os 3 ramos de uva são 3 dias. Daqui 3 dias, o faraó vai se lembrar de você e vai te tirar da prisão. E você vai continuar trabalhando como copeiro-chefe do faraó e vai continuar dando as bebidas para o faraó. O padeiro então disse para José: eu sonhei que eu tinha em cima da minha cabeça 3 cestos brancos de pães. E no último cesto, no cesto mais alto, estavam os pães que o faraó mais gostava. Mas as aves vinham e comiam os pães. José ficou triste, mas ele tinha que contar para o padeiro o significado do sonho. E ele disse: os 3 cestos são 3 dias também. Só que daqui 3 dias o faraó vai mandar os soldados virem te buscar e eles vão te matar. Será que José falou certo? Será que o que José falou realmente aconteceria? Depois de 3 dias que eles tinham sonhado, o faraó se lembrou do copeiro, mandou soldados buscarem o copeiro e o copeiro voltou a trabalhar servindo bebidas para o faraó. E depois de 3 dias também, o faraó mandou os soldados buscarem o padeiro e eles mataram o padeiro. Como José tinha falado, tinha interpretado os sonhos, aconteceu. Sabem por quê, crianças? Porque Deus contou para José o que significavam os sonhos. E Deus não erra. Então, tudo que José disse que aconteceria, aconteceu. Quando o copeiro saiu da prisão, José disse para ele: olha, quando você encontrar o faraó, lembre-se de mim e diga para ele que eu estou preso aqui, mas que eu não fiz nada errado. E o copeiro disse: tudo bem, eu vou falar para o faraó. Só que quando ele voltou a trabalhar para o faraó, ele se esqueceu de José. Não falou para o faraó sobre José. E José continuou preso. E o copeiro foi servindo o faraó, foi trabalhando, os dias foram passando, até que em uma noite o faraó teve um sonho. E quando ele acordou, ele não conseguia entender o seu sonho. E ele mandou chamar os adivinhos e ele queria que todos os adivinhadores, ele dizia assim para eles: me digam que eu sonhei, me expliquem o meu sonho. Mas eles não conseguiram fazer isso. E o faraó já estava ficando muito nervoso. Nesse dia, nessa hora, o copeiro se lembrou de quem? Diga aí pra tia, de quem que ele se lembrou? Isto mesmo, ele se lembrou de José. E ele disse para o faraó: olha, quando eu estava na prisão, eu também tive um sonho. E José conseguiu me explicar o meu sonho. E o faraó então mandou chamar José na prisão. E os guardas trouxeram José e José então explicou para o faraó o que ele tinha sonhado. E o faraó ficou tão feliz que ele colocou José como governador do Egito. José não voltou mais para a prisão. Agora José era responsável, ele tinha que governar todo o Egito. José ficou mais importante do que ele era antes e ficou muito importante. Um homem muito importante no Egito. Vocês sabem por quê? Por que José se tornou um homem tão importante? Porque José amava, obedecia e confiava em Deus. Mesmo estando preso, ele não deixou de amar, não deixou de obedecer e não deixou de confiar que Deus estava cuidando dele. E Deus amava José e cuidava de José. Por isso que tudo deu certo. José saiu da prisão e se tornou um homem muito importante. O segundo homem mais importante no Egito. Sabem, crianças, nós precisamos fazer como José. Nós precisamos amar, obedecer e confiar em Deus. Nós temos que ter certeza de que Deus está cuidando de nós em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, como aconteceram com José, nós temos que fazer como José. Nós temos que continuar amando, obedecendo e acreditando que Deus está cuidando de nós, porque Ele sempre estará cuidando de nós. Por isso, o desafio desta semana é fazer como José, fazer tudo certo, fazer as tarefas certinhas. Isso mesmo. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão fazer certinho, fazerem o melhor que vocês conseguem, vocês vão fazer bem feito, como José fazia. Se vocês forem fazer as tarefas
da escola, se vocês forem fazer tarefas de casa, o que vocês forem fazer, vocês vão fazer bem feito como José fazia, tá bom? Um beijinho especial para as crianças que estão fazendo os desafios. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes a Ti. Nos ajude, Senhor, a fazermos tudo bem feito, a fazermos o que é certo. E nos ajude, Senhor, a sempre acreditarmos que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso conosco. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a história de José ainda não terminou. No próximo vídeo, na nossa próxima Hora da História, na semana que vem, eu vou contar para vocês a última parte dessa história tão linda. Não percam, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com esse Deus maravilhoso e até a próxima semana.